É como se, sem nós percebermos, os rastros de Deus na história foram sendo substituídos por aquilo que a gente acha que sabe, por aquilo que a gente acha que alcançou, por aquilo que a gente acha que compreendeu. Nós deixamos de ver o amor de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Com o advento tecnológico, então, nós migramos do mundo real para um mundo virtual. E a gente deixa, irmãos, a gente deixa de ter o antigozo de quando as coisas mais simples da vida acontecem e você fala, uau. Lá em casa, irmãos, é o tal dos macaquinhos. Às vezes eu estou lendo, na minha janela eles passam no fio, se equilibrando. E atrás dele um monte de bem-te-vi bicando a cabeça deles. Quando eu olho aquilo, eu falo, Deus, como pode um trem desse, né? Como que consegue? Se eu for fazer o mesmo que ele está fazendo, eu tomo choque. E ele está ali, se equilibrando, vivendo. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos num sítio, quando toda a igreja cabia num sítio, era mais ou menos esses dois bloquinhos aqui, ó. A gente foi num sítio, a Landa cedeu um sítio para a gente visitar. Inclusive era da família de um prefeito de Guarapari, ex-prefeito, né? E nós chegamos lá, a gente passou um final de semana. A igreja tinha 60 membros. E a gente comeu. Crente come? Come não, né, irmãos? Crente só jejua, né? Nós quase não comemos. Comemos, brincamos. E como hábito que é, tem o hábito de acordar cedo, eu acordei cedo no outro dia. E nós sentamos numa mesa de madeira que tinha. E a gente olhou o rastro da nossa comilança. Você lembra, pastor Alex? Você estava lá. E lá tinha um monte de grão de arroz, grão de feijão tropeiro. Naquela época tinha mais gente que comia tropeiro, hoje tem menos pessoas, mas nós comemos muito tropeiro naquele dia. E atrás daqueles grãos, irmãos, pasme você, tinha um monte de canarinho amarelo, comendo. Quando a gente olhou para aquilo, crente velho, cabeça de Bíblia, a gente olhou e ouviu aqueles passarinhos comemos, a gente falou, na hora, acendeu a luz, Tener. A palavra de Deus se cumpriu. Qual palavra? A palavra de Mateus capítulo 6. Que os lírios do campo, eles não tecem, mas eles se vestem melhores do que Salomão. E as aves do céu não semeiam, não colhem, nem colhem. Mas Deus não deixa de dar para elas, todos os dias, aquilo que elas precisam. Hoje, se a gente fosse ver a mesma coisa, muitos de nós, pasme vocês, muitos de nós, talvez até incluindo alguns que vos falam aqui, a gente diria, que bagunça que essas crianças fizeram. Nós não íamos conseguir entender que até aquilo que sobreja da nossos pratos, é Deus dizendo, minha palavra se cumpriu de novo. O pássaro não plantou, ele não colheu, mas estou aqui eu, dando para ele o alimento diário. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Porque a palavra continua dizendo, o que vocês devem se preocupar? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é o cerne da nossa mensagem hoje. É nós conseguimos encontrar no simples aquilo que Deus faz se tornar extraordinário, queridos. A maioria das coisas que nós achamos que precisamos, nós não precisamos. E sabe, tudo começa no Éden, no jardim. Preste muita atenção, no jardim, quando o homem, ele é criado e formado, ele nasce no ambiente aonde ele não precisava se preocupar com nada, porque tudo o que ele precisava já estava ali.
Éden, por muitos de nós, é chamado de paraíso, porque tinha coisas que nós nem sabemos que tinha. Irmãos, eu assim, curioso, tinha 4 afluentes de rio no Éden, e você vai ver que um dos rios jorrava ouro, e aquilo era literalmente parte da visitação celestial. Ouça com atenção, da visitação celestial que acontecia todos os dias. Lembra, no céu, o que é de ouro? As ruas. O céu todo descia, irmãos, e vinha tudo. E eu creio, irmãos, na minha humilde opinião, me aturem, que até o dia de hoje, o ouro que a gente consegue extrair ainda é parte daquilo que tinha lá. É o que sobrejou, porque era uma realidade riquíssima, riquíssima. O que mudou? Nós mudamos. Na realidade do Éden, ouça com atenção por favor, na realidade do Éden, o homem tinha tudo, inclusive uma ordem para dominar, domine sobre todas as coisas, para exercer um tipo de governo. E quando esse homem, ele decide, queridos, no seu coração, não sei o que aconteceu com Adão e com Eva ali, irmãos, não sei, deu um tilt, deu uma pane. Porque se Einstein é o padrão de QI, irmãos, eu fico imaginando a inteligência de Adão. Ele era um homem absurdamente inteligente, queridos. Não era algo comum. Eu não quero estragar aqui, porque tem gente que tem mente cristalizada, né? Vai falar uma coisa que ele nunca ouviu, ele vai falar, nossa, vai fechar para o restante da mensagem. Mas imagina, um camarada que tinha que guardar o papel dele em um ambiente que tinha plenitude de tudo, não faltava nada, era cultivar a vida que Deus já havia colocado e guardar o jardim. Agora, como que um homem era capaz de fazer isso se era tão grande, irmãos? Eu já falei aqui, não vou repetir para ninguém se escandalizar. Eu já falei que para mim Adão até voava, que não tinha como o cara caminhar e guardar tudo. Ele tinha uma configuração muito diferenciada do que a nossa, muito diferenciada. Tanto que vocês podem ver isso na realidade de Noé. Preste atenção, Adão, ele não precisava ficar boi, boi, boi. O boi não vinha porque ele chamava. A essência de Adão atraía os animais. A essência do próprio Adão atraía os animais. Eles vinham ter com ele. E ali ele exercia o domínio que Deus havia lhe dado. Todos entenderam? Amém? Cada um vai acreditar na medida da sua fé. A minha fé me faz acreditar assim. Agora preste atenção. Quando o homem peca, quando o homem peca, ele não mudou a Deus. Deus permaneceu sendo o mesmo. O pecado não muda a Deus, o pecado muda a quem o peca, quem o exerce, quem o pratica. O pecado não mudou a Deus, mas mudou Adão. Preste atenção, aquele que exercia domínio sobre tudo agora, ele abre mão desse domínio. E se você for estudar mais à frente, você vai ver que esse domínio foi dado ao próprio diabo. Tanto que em Colossenses, o próprio Deus diz assim, Fran, que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Aquilo que estava na mão do primeiro homem, agora passa na mão daquele que o enganou. Sabe o pecado, quando a gente ouve e vê sobre o carnaval, sobre essas festanças que tem no território nacional, irmãos, isso não está mudando a Deus. Está mudando o quê? O governo, o avanço do governo de Deus, por intermédio daquele que Ele criou. Sabe quando Deus perde território? Quando eu e você falhamos. Porque nós estamos incumbidos de fazer algo que vai muito mais além
daquela questão trivial que a gente vive no dia a dia. Deus nos chamou para exercer governo, irmãos. E nós precisamos entender isso. Agora, olha que coisa interessante. Como o pecado não é um problema para Deus, mas é um problema para quem pratica. Deus, quando Ele vê que o homem perdeu, saiu desse lugar, é interessante, aí começam os maiores rastros do amor de Deus. Você vai perceber que mesmo assim, Ele decide amar o homem. Isso inclusive está descrito em Romanos 5,8, que Deus amou o homem ainda quando ele era pecador. E é interessante que um dos primeiros rastros aqui do amor de Deus na história, no Éden, eu vejo que é, primeiro, a promessa, porque Deus dá uma promessa. Ele não podia burlar o que Ele fez o homem para governar, para dominar. Então Ele disse assim: olha, você fez o primeiro homem cair, mas do ventre da mulher vai nascer um outro homem, e esse vai esmagar a sua cabeça, serpente, e você vai ferir o seu calcanhar. Eu não vou mudar os meus princípios para corrigir uma rota que o homem errou, mas eu não vou deixar de cumprir as minhas promessas no circuito da história. Isso é maravilhoso, cara, isso é demais. Ou seja, Deus não abriu mão do seu amor e do plano A que Ele tem na história. E isso é visto exatamente em Gênesis 3, quando Ele começa a dar a promessa que eu falei, e Ele começa a dar as sentenças. Ele vai dando sentença por sentença. Quando Ele termina de dar a sentença, Igor, Deus faz algo que passa despercebido aos nossos olhos, Marcelo e Paula, mas que mexeu com o meu coração. A Bíblia diz em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Cara, isso passa despercebido aos nossos olhos, porque quando Deus fez isso, depois que Ele trouxe a promessa, depois que Ele estabelece as sentenças, antes de tirar o homem que Ele criou do jardim, Ele olhou para a nudez do homem, e Ele falou: eu vou vestir ele, eu vou cobrir ele. Gênesis 3:21, Deus estabelece a promessa, estabelece as sentenças, e agora Ele fala: antes de eu tirar ele daqui, desse lugar que eu criei para ele, e eu estabeleci, agora eu vou cobrir ele. E o próprio Deus, não foi Adão, não foi Eva. Adão e Eva pegaram folhas de figueiras, que no outro dia, ou no máximo depois de 2 dias, murcharia. Mas Deus, o próprio Deus, teceu para eles vestes para cobri-los, antes de lançá-los no mundo que eles deveriam encarar agora. E eu sei que o Aleph está dedilhando uma canção ali, mas aí já me lembro de uma raiz também. Se isso não for amor, se isso não for... Sabe o que Deus fez com o homem? Ele fez exatamente aquilo que muitos não conseguem entender. Deus disse: antes de eu tirar esses caras do jardim, eu não vou expor a nudez dele lá fora, eu vou cobrir eles. Deus fez isso, está na Bíblia, o seu Deus fez isso. Ele vestiu com peles e disse: agora eu tiro eles daqui, porque eles erraram. Eu já trouxe uma promessa, eu já trouxe uma sentença, mas eu não vou deixar que eles saiam daqui sem perceber o meu amor. E é isso que muitas vezes Deus faz com você. Deus te reveste para que ninguém saiba o que acontece no seu íntimo, somente Ele e você. E isso não é Deus querendo amortizar as suas dores, é Deus dizendo: eu te amo, e eu não vou expor você, para que o mundo aí fora, que agora tem espinhos e abrolhos,
Ele vem a te ferir além da medida. Isso é amor. Isso não é direito. Isso é amor. Muitos de nós que estamos aqui, quantas vezes Deus teve que fazer uma túnica para você? O segundo rastro de Deus na história. Se o primeiro me tira suspiro, esse aqui me tira o fôlego. Está em Gênesis capítulo 5. Quando um homem, ouça, um homem colocou no seu coração a intenção e o desejo, e ele disse: eu quero andar com Deus. Não foi Deus que queria andar com ele, foi ele que colocou no seu coração dizendo: eu quero andar com Deus. Segundo rastro de Deus na história, se você puder ajudar, Aninha, passando aí, Gênesis 5:24. Gênesis 5:24 vai ser projetado aqui pela Ana. Enoque andou com Deus. Está na NVI, olha, tem as mais antigas, está dizendo assim: e Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Cara, imagina o amor de Deus. O homem que ele criou, que era o plano original, tinha acabado de virar as costas para ele, alguns anos atrás, um pouco mais de 1 milênio atrás. Ele reveste o cara, manda para fora, e agora, 6 gerações para frente, a 7ª geração, fala assim: eu quero andar com o Senhor de novo. E Deus fala: você quer andar comigo, Enoque? Quero. Então, anda. Não buga a mente, irmãos. Não faz sentido. Não faz sentido. E anos atrás, eu questionava a Deus, Wellington Júnior, sobre esse texto, questionava a Deus: Deus, como que alguém pode andar com o Senhor? Como que alguém pode andar com o Senhor? Como assim andar com o Senhor? Como assim andar com o Senhor? E eu acredito que de tanto eu insistir como a viúva persistente, um dia, anos atrás, isso é uma lição para essa geração. Não fale daquilo que você não entende, porque quem fala o que não entende acaba tendo as suas palavras caindo em ouvidos vazios. Demorou anos para mim entender. Eu nunca nem preguei isso aqui. Eu lembrei disso hoje, porque ontem eu fui ministrar em uma outra igreja, aonde eu preguei essa mensagem anos atrás, 2021. E o Senhor começou a esclarecer o meu coração. O que significa andar comigo? E a chave é a Bíblia. Querido irmão Sérgio, interpreta a própria Bíblia. A gente não precisa de subterfúgios. A Bíblia descodifica a própria Bíblia. E eu persisti naquele texto. E quando eu li o texto alto novamente, acendeu a luz. Quem anda com Deus, meu filho, já não mais será visto. A princípio eu achava que isso era um arrebatamento apenas, como foi de Enoque. E Deus disse: a evidência de homens que andam comigo é que quando eles andam comigo, quando eles passam a andar comigo, os lugares aonde eles passam, eles não são a notoriedade, eu sou. Já não mais são vistos. Quando alguém está andando comigo, agora quem é visto sou eu, não é ele mais. Você não vai ser arrebatado como Enoque, mas você vai se misturar tanto ao andar comigo, que quando você andar, as pessoas vão falando: quem está indo ali? É Deus ou é fulano? É Deus ou é Beltrano? E as pessoas não vão compreender, porque elas vão observar e vão falar: rapaz, que coisa, né? Que é como aquela viúva, quando via Eliseu passar. Aí vai um homem de Deus. Aí vai um homem de Deus. Porque quem anda com Deus já não é mais visto, já não é mais notado.
Agora olha que coisa interessante, queridos. Quem decide andar com Deus, desgasta a sua vida no processo. Enoque foi da geração de Adão, o homem que menos viveu, Vaguinho. De todas as gerações de Adão, Enoque viveu 300 anos. Repita comigo, Enoque viveu 300 anos. 300 anos, foi o que menos viveu, na verdade foi 375 anos. Se você quiser a data é data. Beleza? Então ele viveu esse número de anos. Foi o homem que menos viveu, por quê? Porque homens que decidem andar com Deus, vão perder a sua vida natural, para achar uma vida que só Deus pode dar. Não, vou repetir isso. Homens que decidem andar com Deus, perdem a sua vida nessa natureza, para achar uma vida que só Deus pode dar. E isso está escrito em Mateus 16, 25. Aquele que perder a sua vida, por amor a mim, acha-la. Agora olha que coisa interessante, senhor Pacheco. Quando ele decide andar com Deus, e ele desgasta a sua vida, dos seus lombos nascem filhos. Ei, fica comigo aqui. Quando alguém decide andar com Deus e desgasta a sua vida, senhor Edmilson, dos seus lombos nascem filhos. E os filhos de um homem, de uma mulher que decide andar com Deus, terão vida longa diante do Senhor. Não, preciso repetir aqui. Um filho de um homem e de uma mulher que decide andar com Deus, terão vida longa diante do Senhor. Por quê? Porque Enoque andou com Deus e foi o que menos viveu. Mas quando ele gera Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra. Quem que foi o filho de Enoque? Matusalém. Quantos anos ele viveu? Viveu mais do que Adão, viveu mais do que todos os homens. 969 anos. Porque se você decidir andar com Deus, às vezes vai parecer que você está perdendo, mas na eternidade o Pai está computando o que você está ganhando. Porque quando você decide andar com Deus, às vezes parece que você está ficando para trás, Misha. Mas Deus está dizendo, eu estou contabilizando os dias. O amor de Deus, ele é demonstrado. Quando Enoque, ele diz, eu vou andar com Deus. E Deus literalmente diz, vem se tu é macho. E Enoque andou com Deus. E já não mais foi visto. Não foi Deus que disse, Enoque, eu estou indo andar com você. Foi Enoque que colocou no coração, Deus, me leva para andar. Ixi, já lembrei de música de novo. Me leva para andar contigo. Contigo. Meu amado bateu na porta. Não, vocês não estão preparados para essas coisas. Nós precisamos decidir andar com Deus. Talvez será a decisão mais sensata que a gente vai tomar. A decisão mais sensata que a gente vai tomar é a decisão de querer andar com Deus. E provar do amor de Deus em medidas que muitos não conseguiram provar. Sabe, tem gente que fica feliz quando a água está no arteiro. E isso não diz respeito às águas nem aos arteiros, mas diz respeito à mentalidade. A palavra de Ezequiel, ela também é uma palavra que explica mentalidades. Hello, alguém aqui? Por quê? Quem já viu uma criança de colo na praia? Cara, ela vai na areia. Quando é a primeira vez, então, ela fica toda sem jeito, né? Pisa naquele negócio diferente. Depois acostuma, dá uns passinhos maiores. Chega na aguinha, começa a bater o pé. Porque a água no arteiro para uma criança é maravilhoso.
Mas cresce um pouquinho para ver. Chega ali 4, 5 aninhos. Solta, já está indo, já quer água no joelho. Volta, menino, volta, não pode ir fundo. Cresce um pouco mais, descobre que a praia do Morro é gelada. Vamos na praia? Vamos. Aí o cara vai e fica com a água na cintura. Não vai mergulhar não. Nossa, isso aqui está um gelo. Mas já cresceu. Até quando chega uma estatura, Igor, que já não se satisfaz com a água na cintura. Fala, ó, ali dentro tem uma corrente de águas diferente. Quantas vezes eu fui na praia com meu pai aqui. Meu pai falou, ó, ele me chama de Ginho. Ginho, vem aqui que aqui a água está mais quentinha. Tem uma corrente de água quente. E a gente nadava e se esbaldava. A palavra de Ezequiel também fala da mentalidade de pessoas que se tornaram maduras. Andar com Deus é um anseio de quem está em um caminho de maturidade. Chega um momento, chega uma hora que você já não quer mais ficar pulando na beirinha. Você já não quer mais ficar com a água na cintura porque ela está muito gelada. Você quer ir para onde as correntes de água te saciam, te trazem refrigério. O quarto rastro de Deus na história é que o amor de Deus, ouça com atenção, o amor de Deus, ele é suficiente. Suficiente para sustentar o homem em suas piores crises. Saímos de Gênesis, agora já estamos em Jó 42. Jó é a maior expressão do amor de Deus nos dilemas da humanidade. Quando chega no capítulo 42, e aqui é um pouco mais amplo, Jó ele passa a entender, ele diz assim, olha, 42:2, eu sei que tudo podes fazer. Eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. 42:4 e 5 diz, tu dissestes, agora escute, e eu falarei, e farei perguntas, e você me responderá. E aí Jó ele exclama, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O amor de Deus faz com que os homens passem pelas piores tribulações de suas vidas, os piores processos que a vida pode apresentar, e no final conseguir fazer declarações como essas. É inexplicável, não tem ninguém que sofreu mais do que o nosso irmão Jó. A Bíblia exalta a sua longanimidade, a sua paciência, Mari. Porque ninguém conseguiu ser perseverante, Diogo, como Jó foi em suas tribulações. E a Bíblia diz, no último verso do texto do capítulo 42, que então Deus, o Senhor, o abençoou no final da sua vida, mais do que em todo o início dela. Sabe que a Bíblia me ensina com a vida de Jó e com os processos de Jó, é que Deus, Ele pode fazer algo em muito menos tempo que você acha ser necessário. E tem gente que não acreditou nisso, não tem problema, eu acredito. Deus pode fazer algo em muito menos tempo que você acha ser necessário. Sabe, eu já vi gente que trabalhava com vendas antigamente, e que o cara corria, eu preciso bater a meta. Aí o cara vira crente. Não fez curso de ninguém, só virou crente.
E aí aquele mesmo lugar que ele ia todos os dias, agora antes de ir, ele ora. Ele intercede. E aí, aquilo que ele precisava de tanto tempo para fazer, às vezes em alguns dias. Como assim, Deus? Como que pode isso? Sabe por quê? Ouça, Jó nos prova o motivo, Íris, das provações da vida. Jó nos comprova, por intermédio do livro que fica registrado, que toda provação, meus queridos irmãos, tem um fim. Assim como ele nos comprova que toda provação tem um propósito. E sabe qual é o propósito de toda provação? Que você deixe de conhecer a Deus apenas por ouvir falar. Porque tem gente que conhece o Deus da teoria, e Deus às vezes precisa nos levar a ambientes de prática, para dizer, eu sou assim, ó. Tem coisas que a gente não consegue entender, se a gente não passar pela prática. Como que Deus iria ensinar que Ele é Pai? Cara, ser pai para nós, tá aí o Igor, novo pai, Aliel, pai novo também. Cara, quando você se torna pai, você consegue compreender as realidades mais altas do que significa quando a Bíblia diz que Deus é pai. Tem coisas que você recebe de Deus por privilégios, para Ele dizer assim, olha, assim é que é. Assim é que funciona.